Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Capítulo 16 de 1 Samuel, um capítulo bastante polêmico. Então, a polêmica é que um espírito maligno da parte de Deus estaria sendo enviado até Saul para atormentá-lo. Mas será se isso é verdade? Será se a Bíblia realmente fala isso? Então, antes de falarmos a respeito dessa grande polêmica, vamos iniciar então o capítulo 1, no qual Samuel, o profeta, está meio que sendo repreendido pelo Senhor por estar lamentando a retirada do reinado de Saul. Então o Senhor chama a sua atenção. Versículo 1: Yahvé disse a Samuel: Até quando continuarás lamentando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche de azeite o teu chifre e vai, eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque vi entre os seus filhos o rei que eu quero. Então, no capítulo 15, nós vemos algo polêmico também, que fala que o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. E essa palavra arrependimento, o contexto dela não tem a ver com arrependimento de querer voltar atrás, como nós entendemos, por lamentar algo, e sim tem a ver com um pesar no coração, um entristecer. Então o Senhor deixou bem claro desde o início que ele estava triste pelos homens ter escolhido um rei para governar sobre eles, sendo que o Senhor queria ser rei de Israel e que Israel fosse um exemplo às outras nações, mas Israel nunca entendeu isso. E aí a Bíblia deixa bem claro que o Senhor fala para Samuel, fala assim: Samuel, coloca um rei para eles, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Então nós vemos o entristecer do Senhor. E aí no capítulo 15 eles chegamos a essa conclusão, quando o Senhor fala que ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Pesou o coração do Senhor, o Senhor ficou entristecido por ter feito aquilo, porque aquilo nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele reinasse sobre os homens. Mas já que os homens querem um homem, agora o Senhor escolheu um homem segundo o seu coração, e esse da casa de Jessé. E aí o Senhor, então, no capítulo 16, a primeira coisa, ele chama a atenção de Samuel por lamentar a vida de Saul, e ele manda Samuel ir à casa de Jessé. E quando Samuel chega na casa de Jessé, o primeiro filho que ele vê é Eliabe, e aparentemente ele acha que Eliabe é o cara escolhido como rei de Israel, porque ele é belo de aparência, de porte, ele é alto. E aí o Senhor mais uma vez chama a atenção de Samuel. Olha o que o Senhor fala para ele: Mas Yahvé disse a Samuel: Não te impressione a sua aparência nem a sua elevada estatura. Eu o rejeitei. Não se trata daquilo que veem os homens, pois eles veem apenas com os olhos, mas Yahvé olha com o coração. Então, o que acontece? Passam os 7 filhos de Jessé e nenhum deles é chamado para ser ungido como rei. E aí Samuel fala para Jessé: acabou seus filhos, porque nenhum desses aqui é. Ele fala: tem um menorzinho lá no campo lá que está cuidando do rebanho. Então preste atenção, irmãos. O homem segundo o coração de Deus é aquele que serve. Davi era aquele que servia a casa de seu pai, é aquele que cuidava do rebanho de seu pai. Davi estava sempre no campo, meditando, contemplando, cuidando, servindo. E esse é um homem segundo o coração de Deus, aquele que tem um coração de servo. E aí nós vemos que diante dos homens, o que eles acham que é segundo o coração de Deus tem a ver com um olhar natural, a aparência, a estatura, mas para Deus não. E aí manda chamar então Davi, e Davi se apresenta diante de Samuel, e Samuel fala que ele era bonito também, de boa aparência, ruivo, e ruivo, belo de semblante e admirável presença. E Yahvé disse: Levante-se e unge ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença de seus irmãos, e depois Samuel voltou para Ramá. Então, Davi, ele foi ali escolhido como rei, ungido como rei diante de seus irmãos, um homem segundo o coração de Deus, que é aquele que serve. E aí nós trocamos de cenário, no qual o Espírito do Senhor se retira de Saul, e o Espírito da parte do Senhor começa a atormentar Saul, segundo algumas pessoas dizem, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Versículo 14: O Espírito de Yahvé
tinha se retirado de Saul. O primeiro detalhe é esse, irmãos. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Lembrando que o Espírito do Senhor não estava misturado com o Espírito de Saul, como na nova aliança. O Espírito do Senhor estava sobre Saul, porque é necessário o sangue de Cristo para que esse milagre acontecesse, do Espírito vir e misturar com o nosso Espírito, nos sermos um com Cristo. E aí, depois disso, fala que um mau espírito procedente de Javé o atormentava. Então, ao versículo 13, então os servos de Saul lhe disseram: eis que o mau espírito vindo de Deus te atormenta. Mande nosso Senhor e os seus servos que assistem irem buscar um homem que saiba dedilhar a lira, e quando o mau espírito da parte de Deus te atormentar, ele tocará e tu se sentirá melhor. Então, detalhe, irmãos, quem chega à conclusão que esse espírito maligno é da parte de Deus são os servos de Saul. Não é Deus que está falando isso, é os servos de Saul que estão chegando a essa conclusão, porque o que a Bíblia fala a respeito de Deus é infalível. Então, olha o que o versículo Tiago fala a respeito de Deus. Capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser provado, deve dizer: é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal e ninguém prova. Então, algumas versões vai falar a respeito de ser tentado. Então, seria assim, ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me tenta. Então, Deus, ele não tenta ninguém. Porque Deus, um dos atributos de Deus é que ele é santo. Ser santo significa que ele é separado. Ele é separado de tudo, separado do pecado, separado do maligno. Então, não pode haver possibilidade de um espírito maligno ser enviado da parte de Deus a alguém. Quando o diabo quis tocar na vida de Jó, ele foi até a presença de Deus e pediu uma permissão. Então Deus permite que algo aconteça até certa parte, mas Deus, ele não envia nada, porque Deus, ele não pode tentar, Deus não pode, não é que Deus não pode, assim, Deus não pode no sentido de que a essência dele não permite que isso aconteça, entendeu? Porque Deus, ele pode todas as coisas, mas a sua essência não permite que ele venha tentar, porque ele é santo, porque ele é bom. Então, se ele tentasse, alguém iria contra aquilo que ele é. Então, fica assim bem claro que não é Deus que está dizendo isso, mas é os servos de Saul que estão afirmando que aquele espírito maligno está vindo da parte do Senhor. Porque o que aconteceu? O espírito do Senhor saiu da presença de Saul. Então, meio que a casa ficou meio que vazia. E aí, automaticamente, esse espírito maligno veio atormentar Saul. E, aparentemente, é o que? Deus permitindo, dando uma oportunidade até para Davi, porque Davi é chamado para tocar a lira. E quando Davi toca a lira, ele alivia o espírito de Saul. E outra coisa que acontece aqui, fala que Saul, ele ficou admirado com Davi, a ponto de colocar Davi como seu escudeiro. Então o Senhor tinha, na sua soberania, toda a história escrita, mas não foi Deus que enviou o espírito maligno para tentar Saul, mas foi a permissão de Deus dentro da sua soberania, que ele permitiu que isso acontecesse. Amém, irmãos? Então é isso. E aí, versículo 21. Davi chegou à presença de Saul e pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele e Davi se tornou seu escudeiro. Então, nós terminamos com essa história linda, maravilhosa, polêmica, no meio de muitos irmãos, mas o fato é que a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, às vezes não é naquele capítulo que está explicando a situação, mas quando você tiver uma visão panorâmica de toda a palavra do Senhor, você vai lembrar, tal passagem também fala a respeito disso, e aí você vai pesquisar e você vai fazer essa dinâmica. Realmente, lá em Tiago 1,13 fala que o Senhor não tenta ninguém, e aqui fala que o espírito maligno veio, mas quem está dizendo isso é os servos de Saul. Amém, irmãos? Graça e paz a todos, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê fome e sede cada dia mais pela palavra dele. Tamo junto? Fui!